Tinha que ser do começo esse forró, minha gente. O forró, o bonito é a sanfona do começo, Gui. Quando estou em algum lugar, eu não posso ficar com Sem você. Vem com a gente, galera. Em homenagem à nossa audiência no Nordeste brasileiro, que manda um monte de recado pra gente. Um forró gostoso do Mastruz com leite com vocês. E ela chama Michele. Vem com a gente! Mas o bonito é o começo, a sanfona, brincar de amar, entendeu? Depois você põe. Daqui a pouco toca, a gente fica quieto e escuta. Boa noite, Marcelo Bazejo. Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Vamos lá, mais um Esse programa. pedaço, ó. Ó que bonito. Sobe a Você sabe dançar forró, Miller? Ó. Chora, sanfona. Eu também sou todo duro. Só ela que sabe dançar forró aqui Nossa, gente, Depende da companhia, história, meu Deus do céu. Saudade. Caramba, você tá hoje? Eu quero falar o seguinte, você, Maceió, galera de Chã de Bebedouro, manda mensagem aqui no nosso youtube.com/Gazeta Esportiva. Coração. E aí, meu tetracampeão, tudo bem? Tudo bem. Sérgio, tamo junto. Olha, hoje se liga no programa Alto Astral que nós preparamos pra você. Tem a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro. Toda a repercussão do ótimo resultado do Verdão você vai conferir por aqui. Já o São Paulo entra em campo logo mais pela Copa Sul-Americana. Quer saber a escalação do Tricolor? Quer? Ó, ele sabe. Fica de olho aqui no Gazeta Esportiva. Tem ainda o interesse do exterior por um importante jogador do Corinthians. Ah, não. Mais um não. Fechou a janela. Não, por favor, já foi o Roger Guedes. Perder mais um, aí acabou. Fechou a janela pra contratar. Pra vender ainda tá valendo. É, Miller, olha lá, pra contratar. Como assim? Mas quem... Pra Itália, hein? Pra Itália. Tem jogador do Corinthians, ó, de malas prontas pra Itália. Mas, gente, aumenta o forró, Gui. A gente vai e volta depois dessas dicas. Você tomou o quê? Nem deu tempo de você sentir saudade, deu? Claro que deu, né? Mas a gente já tá de volta por aqui. E saiu a escalação do São Paulo pro jogo de daqui a pouquinho. Quem vai contar pra gente o time é o nosso querido José Paz. José Paz, pai do Theo, muito boa noite pra você, meu querido. Conte, quem que entra em campo logo mais, Boa noite, Michele, mãe de três. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. São Paulo definido, escalado para pegar o São Lourenço. Daqui a pouquinho, partida que começa às 19 horas, depois do Gazeta Esportiva. E olha só, Dorival Júnior escalou o que tem de melhor. Então, tela na tela para vocês acompanharem aí comigo qual o time que vai entrar em campo, então, nesse jogo 1 das oitavas de final da Copa Sul-Americana por parte do São Paulo. Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda, Beraldo e Caio fechando o setor defensivo. No meio de campo teremos Pablo Maia com o Alisson, Rodrigo Nestor com o Wellington Rato e lá na frente Luciano e ele, Jonathan Caleri voltando de lesão. Então o Caleri que se machucou no jogo 1 das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, lesão na coxa, não jogou contra o Bahia no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, retorna agora como titular desse time do técnico Dorival Júnior. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar essa escalação do São Paulo, viu, Michele? Já deixando o convite para quem está acompanhando a gente. Lá no YouTube, depois do Gazeta Esportiva, a transmissão começa ali 18h45, tem hashtag Tá no Jogo, comigo, com todo o time de mídias aqui da TV Gazeta, para a gente acompanhar juntinhos essa partida em São Lourenço e São Paulo, jogo 1 das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o jogo 2 é na semana que vem aqui no Morumbi. Vai daí, Michele! Beleza, Zé? Então, céu bonito ali atrás de você. Então, ó, hoje, na sequência do Gazeta Esportiva, hashtag Tá no Jogo, youtube.com/Gazeta Esportiva, tá? Aproveitando que estamos falando do jogo do São Paulo, a gente vai falar disso depois, né, na Sul-Americana. A gente vai falar da enquete agora, depois. Sobre esse jogo, escalação, o que você acha, Jogo Bazelli? importantíssimo, jogo na Argentina, um adversário difícil. O São Lourenço é um clube bastante tradicional no continente e o São Paulo vai com força máxima, né? Eu, particularmente, não escalaria o Caleri por causa do incômodo que ele teve na coxa. Muita gente chegou a cogitar a ausência dele no jogo de volta contra o Corinthians na Copa do Brasil. E o Dorival vai com tudo, vai com força máxima. Ele sempre fala que tenta colocar aquilo que tem de melhor, independentemente da competição que esteja disputando. Hoje o São Paulo não prioriza uma competição, mas eu acho que ainda assim todo cuidado é pouco, porque o Caleri, mesmo com a chegada do Rames, com a chegada do Lucas, ele continua sendo o principal jogador do time. E perder ele para o jogo contra o Corinthians é algo que realmente soaria como uma catástrofe para o torcedor são paulino, né, Miller? Você gosta dessa escalação, Miller? Gosto, até porque, Michele,
o São Paulo está bem, né, na competição. Claro, já é um mata-mata, né? São 2 decisões. Né? O São Paulo joga fora de casa, lá em São Lourenço. O time, como o Marcelo disse, o time do São Lourenço é um time chato, um time bom, competitivo, né? Mas o São Paulo está com força máxima, tem um time mais ajustado, sem dúvida nenhuma. É o jogo mais difícil para o São Paulo na Sul-Americana até agora. Agora, jogo de volta não, jogo de volta o São Paulo vence. Muito bom. Então, aproveitando que a gente está falando do jogo do São Paulo na Sul-Americana, o Corinthians já jogou pelo torneio nessa semana e venceu o News Old Boys. Os 2 times estão fortes na disputa, então vamos para a enquete. Qual clube paulista tem mais chance de conquistar a Copa Sul-Americana? O Corinthians ou o São Paulo? Entra lá e vota no site gazetesportiva.com. Tá aqui o QR Code para você entrar direto e votar no site. Você pode acompanhar nosso programa, como eu já disse, pelo YouTube. youtube.com/Gazeta Esportiva. Manda recadinho pra gente, manda superchat pra gente. No todo o Nordeste brasileiro. Vai, fala. Fala, Bazejo, quem é que vai ganhar? Quem tem mais chance de título na Sul-Americana? Quem tem mais chance de passar para a final da Copa do Brasil? São Paulo ou Corinthians? Na minha opinião, São Paulo é favorito. Se o São Paulo é favorito na Copa do Brasil, ele também é favorito na Copa Sul-Americana quando a gente compara com o Corinthians. Marcelo, eu acho que o São Paulo tem mais chance que o Corinthians. Em que sentido? O Corinthians venceu a primeira partida, só que o jogo de volta lá é mais difícil, né? Em Rosário Central, uma cidade, um campo, um estádio muito assim, né? Tipo estilo La Bombonera. E o jogador argentino geralmente é um jogador caseiro, ele gosta de jogar em casa diante da sua torcida. E detalhe, o Corinthians faz gols, mas o Corinthians também toma gols, né? Contra o América ele tomou gol, já contra o Nils também tomou o primeiro gol, saiu atrás no resultado. Então acho que o Corinthians terá uma parada mais difícil que o São Paulo. Olha, sobe o hino do Palmeiras, por gentileza. Mas sobe alto, Pacheco, porque aqui a gente é tudo meio... O diretor é São Paulino, mas faz. Ó, foi do forró pro rock. Mais alto que o diretor é palmeirense, ele voltou das férias, estava com uma saudade do Palmeiras. Tá na hora do Verdão por aqui, o time do técnico Abel Ferreira saiu na frente na disputa com o Galo. Tome, Felipão, pela vaga nas quartas de final da Liberta. Bora assistir. Copa Libertadores, jogo de ida das oitavas de final e o Palmeiras dominou a primeira etapa lá no Mineirão. No comecinho do jogo, o Verdão assustou o Atlético Mineiro em 2 oportunidades. E foi logo aos 28 minutos que o Alviverde saiu na frente. Após o cruzamento na área, o Gemerson foi tentar cortar e acabou deixando a bola nos pés de quem? Rafael Veiga, que aproveitou a chance e finalizou direto para o gol, 1-0. O Piquerez bem que poderia ter ampliado o placar se não tivesse mandado por cima. Já o Galo respondeu com essa bicicleta do Hulk, sem sucesso. Na segunda etapa, o time de Felipão viu o Everton salvar 2 vezes, neste cabeceio de Gemerson e depois na finalização de Paulinho. Do outro lado, John cobrou falta direto e após desvio de Allan Kardec, a bola parou na trave. Final, Atlético Mineiro 0 e Palmeiras com a vantagem 1. O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Bom, bora falar do jogo. E aí? Gostaram do jogo? Gostaram da atuação do Palmeiras? Eu gostei da atuação do Palmeiras, eu achei uma atuação convincente. Aliás, eu acho que essa fase ruim recente do Palmeiras com o Abel Ferreira já ficou para trás, o Palmeiras aos poucos está se reencontrando. Ontem, contra o Atlético Mineiro, no início do jogo, era nítida a diferença de rotação entre um time e outro. O Palmeiras entrou ligado no 220 e o Atlético Mineiro estava no 110, né?
O Atlético Mineiro demorou para acordar. É verdade que com o tempo talvez tenha equilibrado um pouco a partida, mas de uma maneira bem desorganizada. O Atlético Mineiro não tem aquele padrão coletivo do Palmeiras. Tem grandes jogadores sim, é verdade. Hulk, Guilherme Arana, muitos bons jogadores, mas não é um time organizado. Vem sofrendo muito e o Filipão, apesar da experiência dele, até agora não só não conseguiu vencer, como também não conseguiu organizar o time. Tornar o time um mínimo organizado para pelo menos competir com o Palmeiras em alto nível. Não foi o que foi visto ontem. E eu acho que a vantagem do Palmeiras para o jogo de volta, considerando que esse jogo de volta vai ser no Allianz Parque, é bem considerável. E aí, Miller? Olha, Michele, o Palmeiras dominou o jogo do começo ao fim. É bem verdade que o Atlético tentou, né? Sufocou, foi para cima, mas como o Sérgio disse, foi desordenadamente. O Atlético tem bons valores individuais. O Palmeiras já há 3 anos que tem um time com cara, com identidade e com um estilo, né? Um estilo de jogo muito sólido, né? Muito competente. O Palmeiras ontem, Michele, fez uma das suas melhores partidas nessa temporada, que eu vi todos os jogos do Palmeiras eu assisto, e ontem o Palmeiras sobrou no Mineirão. E 1-0, Michele, ficou barato pro Atlético Mineiro. Ficou mesmo. Que com o Filipão não vence há mais de 9 jogos, né, Sérgio? Então eu acredito que o Palmeiras já está na próxima fase. Bom, deixa eu agradecer. Eu quero saber do Veiga também. Antes deles falarem aqui da polêmica do Veiga, da bandeirinha e tudo mais, é o seguinte, quero agradecer superchats, mensagens chegando. Um beijo pro corintiano de Barueri, o Edson Toreto, Rogério Brasiliano, Mônica Pazotti, meu São Paulo voltando a jogar bonito e emocionar. Muito feliz. Beijo, Michele. Beijo pra você, Mônica. Rafael Veiga, e aí, é polêmico, chuta a bandeirinha, pode chutar a bandeirinha, não pode chutar a bandeirinha? A gente sabe que o Luciano comemora direto gols assim, o Rafael Veiga é outro jogador que comemora direto gols assim. Aliás, essa comemoração, gente, não tem nenhuma novidade, tá? Vários jogadores de diferentes países já fizeram essa comemoração. É até uma comemoração clássica, vamos dizer assim. Só que o Wilton Pereira Sampaio interpretou que esse gesto do Luciano no jogo contra o Corinthians foi provocativo. E esse não foi? Na frente da torcida, o estádio tá lotado, só tem voadora. Torcedor do Atlético Mineiro. O torcedor do Palmeiras estava atrás do gol, que o Veiga marcou o gol, mas lá em cima. Então, quer dizer, o ato é o mesmo, gente. Só que é um lance interpretativo. É uma regra interpretativa. Se o árbitro interpretar que isso é provocativo, ele vai dar o amarelo. O árbitro argentino que estava apitando esse jogo não interpretou como algo provocativo. O Wilton Pereira Sampaio interpretou. O Rafael Veiga postou uma foto no Instagram dele, ele dando uma voadora na bandeira do Palmeiras, dizendo que ele respeita todos os clubes, mas que ele só gosta de dar voadoras, por aí. Pois é. O que você acha, Miller? Olha, Michele, eu não vejo assim, nada demais, né, em nenhuma comemoração desse tipo. É claro, se puder evitar, é legal, até porque o mundo hoje, inclusive do futebol, é um mundo melindrado, né? É claro que na ação do Luciano, os jogadores do Corinthians interpretaram para o árbitro. É bem verdade isso, né? E o árbitro sul-americano, Michele, ele é desencanado. O árbitro sul-americano, ele entra... Faz parte do jogo, né, Ele entra num jogo aqui de sul-americano, de Libertadores, com 2 times, no caso, brasileiros, ele entra, ele não se condiciona por nada. O árbitro sul-americano, inclusive o árbitro argentino, são os melhores árbitros que tem no mundo. Olha, o Osmar Garrafa não está na bancada, mas ele participa do debate porque ele não se aguenta. Ele falou que é diferente o caso do Veiga e do Luciano, que o Luciano afrontou a torcida, que ele foi lá no meio da torcida. É diferente do Veiga, concorda? Sim, até porque era um jogo de uma torcida só. No caso do Rafael Veiga, ele sabe, a torcida estava em cima, atrás do gol do Atlético. Por isso o Rafael Veiga foi comemorar lá e fez um sinal para a torcida do Palmeiras. Quer dizer, na Neoquímica só tinha torcedor do Corinthians. O Luciano dá um chute na bandeira e vai para pós-bandeira, né? Por isso que os jogadores do Corinthians interpretaram como se fosse uma afronta
e teve aquela confusão toda que a gente Já sabe. teve comemoração torcida tava lá. muito pior, né? Inclusive de jogador do Corinthians em clássico contra o São Paulo, o Christian, com o dedo médio em riste, em direção à torcida do São dedo? Paulo. E não deu em nada. Eu acho que isso não tem nada a ver, são coisas tão O jogador simples, que tão faz nada. o gol e manda a torcida calar, ou faz assim pra ouvir a torcida. Isso aí, gente, Não, faz parte da essência do futebol. Michele, isso é... Assim, ó, e assim? Fala assim. Exato. Michele, antigamente, nos anos 90, o Viola fez gol contra o Palmeiras e imitou o porco. Ah, eu lembro. Se hoje um jogador faz isso, Nossa ele é Senhora. crucificado. Mas eu acho legal essas comemorações. Eu acho que não está desrespeitando ninguém. E outra, Deu o gol, confusão do Viola o gol também, é a cara. plenitude da partida. Exatamente, O jogador pô. quando faz um gol, ele perde a razão um pouco. Acho que não tem o nada a clímax, ver. né? Essas comemorações são normais pra mim. Ah, é gostoso comemorar, né? Eu Lógico. lembro do porco do Viola, foi bem no cantinho, assim, ele foi lá, mas também deu polêmica, né? O Hilton deu cartão amarelo pro Luciano. Faltou Expulsou? expulsar. Não expulsou Não, só ele? faltou Ele expulsar o simplesmente Luciano. tirou Ah, foi amarelo. um dos jogadores mais importantes do São Paulo do jogo mais importante É. do ano. O pro jogo time. de volta. Praticamente expulsou. Então, ó, quem acompanhou atentamente a vitória palestrina foi o mestre Alberto Helena Júnior. Pode rodar nosso olhar de mestre. Oi, ilusão perdida. Neguinha, vivemos um tempo pobre, redutivo, em que só importa o resultado e nada mais. A arte, a criatividade, o engenho humano apodrecem na lata de lixo da história. Isso vale para tudo. E como o futebol é o teatro do cotidiano, isso se reflete em campo, como no clássico entre o Galo e o Verdão. A academia é apenas um poste na parede do parque. E o Atlético, sob o comando de Filipão, apenas uma vaga lembrança daquele Galo forte e vingador. No último embate venceu o Palmeiras, mas pelo segundo tempo, bem que o Galo poderia ter empatado. Um cinzento empate numa tela que já foi florida e repleta de vivas cores. Beijos, amor. Beijo, mestre, sempre poético. Olha, o José Paes... Ah, eu vou levantar para chamar o José Paes. Eu não vi que era o José Paes, vou levantar. O José Paes vai voltar para a tela agora com o melhor da entrevista do técnico Abel Ferreira ontem. Ai, que o Abel tá, né? Quando às vezes ele dá a entrevista é daquele jeito. Então vamos ver o que ele disse de mais importante, hein, Zé? Às vezes não, Michele, quase sempre, né? Quase sempre rola aquela cutucadinha ali. Vocês comentavam aí sobre o bom momento do Palmeiras, né? Agora venceu as últimas 3 partidas, ganhou do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, depois o América Mineiro fora de casa também pelo Brasileirão, bateu o Atlético Mineiro jogo 1 aí das oitavas da Copa Libertadores da América, botando fim a uma sequência aí de 5 jogos sem vencer, né? Então a gente vai acompanhar agora o Abel falando justamente sobre essa mudança de chave no Palmeiras que começou a voltar a vencer. Vamos ouvir o Abel Ferreira falando sobre isso e, claro, óbvio, dando aquela cutucadinha. Roda aí. Nós não vamos ganhar sempre, vamos lutar sempre para ganhar. E sobre a má fase, eu expliquei muito bem. Eu disse que nós, infelizmente, em função da loucura que é a intensidade dos jogos no Brasil, nós tivemos vários jogadores que vocês não souberam, nem têm que saber aquilo que nós queremos passar, não aquilo que vocês querem. Temos vários jogadores em baixo de forma e, mais do que em baixo de forma, lesionados, ou com lesões, desde o nosso goleiro ao nosso centroavante. E isso sim foi a grande influência do nosso baixo rendimento. Só que eu prefiro ter um elenco curto e enxuto e arriscar do que ter 30 jogadores como quando cheguei e ter metade dos jogadores de fora chateados porque não jogam. E, portanto, nós não mudamos nada, a nossa forma de trabalhar é a mesma, umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. É assim que funciona no futebol e, portanto, só quem não sabe como é que funciona o futebol é que acredita que uma equipa vai ganhar sempre.
Tá, então, Abel Ferreira aqui no Gazeta Esportiva e olha só, informação importante, o Palmeiras voltou ontem mesmo lá de BH, né, de Belo Horizonte, com essa vitória importante aí na bagagem. Os jogadores dormiram na academia de futebol aqui no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e já se reapresentaram hoje de manhã, os titulares fazendo aquele regenerativo, né, os jogadores que foram reservas, claro, indo para campo, para já se prepararem para o próximo jogo do Palmeiras, que é no próximo sábado contra o Fluminense fora de casa lá no Maracanã, às 21 horas. E agora o Abel tá naquele dilema ali, né? Se vai poupar alguém, se não vai poupar. O Dudu, a gente lembra, jogou esse jogo de ontem contra o Atlético Mineiro, mas depois acabou sendo substituído. Ele que vinha aí de uma lesão importante na panturrilha. Então, a ver como que o Abel vai dosar isso tudo para esse jogo importante do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras brigando na parte alta da tabela e na semana que vem tem a volta da Libertadores contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque. A ver como que ele vai gerenciar tudo isso aí, o professor Abel Ferreira, para os próximos 2 jogos do Verdão. Devolvo para vocês aí, Michele, daqui a pouquinho eu volto com um pouquinho mais de São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. Obrigada, José Paz. Fala, Michele, Miller. eu tô lembrando agora, se você pudesse colocar aí, o nosso diretor, mas a entrevista do Filipão ontem no pós-jogo foi Por a quê? melhor. Por quê, Miller? Por quê? As respostas que ele deu foram respostas assim, Ai, não tem. assim, irônicas, divertidas e verdadeiras. Tem essas 3 coisas, 3 tópicos, as respostas do Filipão, entendeu? Porque o repórter perguntou, respondeu e comentou o que perguntou. Quer dizer, então, Aí ele pegou e falou, você já fez isso? exatamente, então você já decretou o rebaixamento do Atlético, então tá bom, vai ser rebaixado. Falou, seu aproveitamento é de campanha de rebaixado. Isso, exato. Aí ele todo irônico falou, então o Atlético Você vai já ser respondeu, rebaixado. você já respondeu a minha pergunta. As perguntas você já respondeu, então não respondeu. Já não tem mais saco pra ficar aturando. É isso que eu falo. O Filipão, ele não precisa mais disso. Ele não precisa estar recebendo porrada. É um técnico que já é consagrado, mas escolha dele. Mas Torcemos ontem por ele. eram 8 jogos sem vitória. Hoje já são 9 jogos sem vitória Sim, sob o comando dele. não, olha, Os questionamentos são super válidos. Exatamente, Michele. O Filipão, na minha modesta opinião, como o Rony Passé disse, ele tem que sair do Atlético Mineiro. Ele está queimando o filme dele. O Atlético não vai. O time sem... Ele estava lá no Paraná, não era? Ele estava como diretor do Atlético Atlético. Paranaense. Ele estava quieto lá. Tá de boa O lá. Atlético chegou lá e molhou a mão dele com muitos reais, quer dizer, então por isso que ele foi obrigado a ir. Mas ele não precisa disso. O Atlético não vai melhorar, Não. tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Por que entendeu? você acha isso? Porque ele não. O Filipão não está conseguindo dar padrão de jogo para o Atlético. Pra você ter uma ideia, ele chegou no Atlético, o Atlético era 4º lugar no Campeonato Brasileiro. E agora? 13º, 12º, coisa Oh, assim. Jesus, Quer foi ladeira abaixo, né? Exatamente. Então, quando um time grande passa por esse momento, ele não sabe sair dessa situação. E ontem, nitidamente, o time do Atlético era um time assim, totalmente desorganizado, totalmente mal posicionado. Sem padrão. Isso é culpa de quem? Do É treinador. do treinador, claro. Ah, mas às vezes as pessoas não estão conseguindo captar o que ele está querendo falar. Bom, não é? Ou vocês acham? Ou não dá tempo? Você não falou que tinha que ter 11 jogos, O Miller, Atlético pra ele- Mineiro tem um time bom. De começo de campeonato, sim. Mas quando ele chega assim, ele chegou na metade do campeonato. Com o antigo treinador, o Eduardo Cudê, que agora está no Inter, É. o Atlético até que estava indo bem. Só que a grande Tava em questão é quarto que lugar. teve muitos problemas de relacionamento, muita polêmica extra-campo. O que é? Que polêmica? Aí eu Conta. já não- aí eu já tem não um sei. bastidor Aí eu já aí. não sei. O Eram que a gente quer saber é a atritos, fofoca, amigo. atritos. Sabe qual que é o problema do futebol, Michel? Qual não? É que os jogadores, aí já é um contexto, né? Eles fazem o quê? Eles pegam coisas que não são edificantes fora do extracampo e trazem para dentro do Não vestiário. são edificantes, você diz? Ou são edificantes? Que não são edificantes. Ah, como Eles assim? trazem problemas, misérias, Que em não outras vai palavras, agregar nada. que Ah, não, vai, tá. não vai acrescentar nada pro grupo, pro vestiário, pro time, no Vai dia a dia. tumultuar ali. Exatamente. Por isso que o Cudê foi embora. E muita estrelinha também, né? Tem muito jogador estrela ganhando um alto salário e para administrar todos os egos ali é complicado, não é qualquer um. Quando um time grande passa por esse momento como está passando o Atlético, o que acontece? Aí começa a ter as panelas. Mas o Atlético tem bons jogadores? Por que você acha que o Individualmente Atlético... falando. Por que vocês acham Individualmente que falando. o Não tem um Atlético time- contratou o Filipão? Por quê? Porque é um treinador de costas largas, Pra que poder vai chegar enfrentar ali no as vestiário melhores. e vai ter peito pra peitar o ego de um, o ego de outro, o estrelismo de um. Você acha que tem que peitar quem, o Felipão? Ah, eu não...
Não. Quem sou eu pra Não, falar? quem que são os medalhões lá? Não, tem um monte de estrela. Tem Hever. o Hulk, tem o Pô, Hever, mas o que é Hulk capitão. parece ser tão gente boa. Não, sim, mas assim, é um elenco estrelado. Gente, mas esse time tava voando. Esse time tava entrosado. Com o Kudê eu acho um treinador muito mediano. Mas com o Kudê estava em 4º lugar no campeonato. Não, O mas ano elenco passado do que Atlético esse time Mineiro não tava- é melhor do que o do Palmeiras hoje? Na minha opinião, Não acho. Eu acho um bom time. Na minha Com opinião, o valores elenco individuais bons. Hoje o Atlético Mineiro, pra você ter uma ideia, jogava um outro zagueiro uruguai. O Filipão chegou, ele colocou um outro zagueiro. Totalmente desconectado do time. Ele tirou o Mariano lateral direito e colocou um outro, acho que é Otávio. Quer dizer, Agora então, desandou. não Tem que adianta. voltar pro que era esse Atlético do Hulk, que fazia gol, que dava medo em todo mundo. Exatamente. Não é? É isso aí. Então faz aquilo lá. O que é? Vocês Exato. sabem fazer aquilo lá. Torcida do Corinthians ainda nem se recuperou da despedida do Roger Guedes. Gente, vem cá. E já tem especulação de saída envolvendo um outro atleta alvinegro. Ai, olha, não dá para lidar com tudo isso. Quem traz essa informação é a Marina Buffon. Boa noite, Má. Conta pra gente quem despertou o interesse de clube do exterior agora. Fala, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta quinta-feira. Pois é, como você mesma disse, né? Nem se recuperou de um baque, já vem um outro aí por cima. O atleta que despertou o interesse do atual campeão italiano, do Napoli, é o zagueiro Murilo. O zagueiro Murilo que neste ano já jogou 23 partidas, 22 delas como titular. Foi aí um dos grandes descobrimentos do técnico Vanderlei Luxemburgo, né? Ele deu continuidade para o zagueiro ali ao lado do Gil, ou então do Bruno Mendes também. E aí despertou esse interesse do Napoli. Esse interesse foi dado primeiro lá no exterior mesmo, pelo Corriere dello Sport, e foi confirmado pelo nosso querido setorista do GazetaEsportiva.com, Yuri Medeiros. O que o Yuri trouxe para a gente, confirmou, foi que existiu sim esse interesse, essa sondagem, e o Corinthians espera um valor aí bastante alto para essa levada do Murilo até o Napoli, que é mais ou menos mais um pouquinho do que 100 milhões de reais, 20 milhões de euros. No entanto, essas tratativas parecem estar acontecendo mais entre o staff do jogador e o clube português, italiano, e daí então existe essa tendência ao Corinthians esperar um pouquinho essa proposta chegar de uma forma oficial para então entrar no meio da negociação, se de fato ela continuar acontecendo. Lembrando que o Corinthians tem direito a 80% do jogador, que renovou recentemente até o final de 2025. Então, Mi, Corinthians está aí nessa busca para tentar manter o Murilo até o final da temporada, pelo menos, apesar do interesse ser agora por ele, né, do Napoli. Então, a gente lembra também que a Fiorentina recentemente fez uma proposta pelo jogador que foi considerada baixa pela diretoria alvinegra e agora, então, espera que venha uma proposta maior. No entanto, lembrando, pretende ficar com o zagueiro até o final do ano, muito principalmente por conta da situação do Roger Guedes também. Não quer perder um outro jogador às vésperas de uma decisão como essa semifinal da Copa do Brasil. Obrigada, Má. Nossa, já pensou se o Corinthians perde também o Murilo? Se eles chegam, pagam e levam? Porque o menino vai querer ir embora, não? É um desfalque. Vocês não acham? Vai lá, Miller. É claro que todo jogador, Michele, molecote assim, ele quer ir embora do país, fazer a sua dependência financeira, tá? Eu não acho errado, tá? Ainda mais na Itália? Exatamente. Então o que acontece? Eu acho que a única posição no Corinthians que tem fartura de bons jogadores é na zaga. Porque tem um garoto lá que se chama Caetano. Ele joga muita bola. Ele não é titular com o Vanderlei, porque joga esse garoto aí, o Murilo e o Gil. Mas o Caetano, quando entrar, não sai mais. Mas se você perde o Murilo, e a gente já sabe que o Corinthians vai fazer uma organização, para não dizer uma limpa no final do ano, eu acho que deve sair talvez rejuvenescer todo mundo. Vai rejuvenescer, talvez saia Fábio Santos, talvez saia Gil, não sei. E aí você vai por quem na zaga? Não é o Murilo e o Tem o Caetano? Veríssimo. Mas que eu tô te Eles falando. foram muito sim. bem nessa janela. Eles já trouxeram o Veríssimo por prevendo isso, uma saída por de isso, um moleque. Por isso que eu tô te falando. Há uma fartura de bons jogadores na zaga. O Veríssimo, Caetano, Gil, que no final do ano deve se aposentar, com certeza. E tem o Bruno Mendes e tem ainda. o Bruno Mendes, Então pode o Murilo ir embora. tranquilamente. Eu acho que se o Corinthians negociar o Murilo, que é um zagueiraço, ele não ficar com uma mão na frente e outra atrás. Ele tem opções.
O Luxemburgo continua tendo boas opções para armar o sistema defensivo e a gente tem que também se colocar no lugar do menino, né? O menino tem muito talento, já mostrou isso, é um zagueiraço e aí tem uma oportunidade de se transferir para o atual campeão italiano, jogar no Napoli, jogar Champions League, atuar ao lado de grandes jogadores. O Napoli era do Maradona, não é? Exato. O Napoli, inclusive, foi campeão essa temporada italiano. Depois de anos, o último título tinha sido com o Maradona. E aí você atuar no futebol italiano, que o Miller bem conhece, ele já é um grande zagueiro. E o futebol italiano prima muito pela parte defensiva, pela solidez defensiva. Então ele tende a se desenvolver ainda mais atuando na Itália. Sabe o que vai acontecer com ele? O Mancini, que é o atual treinador da Itália, vai pedir para ele se naturalizar italiano. Com certeza. Agora vem cá. Eu sei, então Murilo é bom. Muito. Murilo ou Beraldo do São Paulo? Nossa, difícil essa, hein? Eu vou ficar no empate, cara. Não vai ficar no empate. Tem que escolher um pro senhor, pra jogar no seu time da escola, vai. Vou de Murilo. E você, Eu vou de Beraldo. É de Beraldo. Mas assim, sou fã do Beraldo também. O esquema de jogo lá do Napoli, o esquema de jogo italiano, comporta bem um jogador como o Murilo? Comporta porque ele é molecote, né? Ele tem força. Bom passe. E ele é rápido, entendeu? Tem bom passe. Os fundamentos de um zagueiro, o Murilo coloca bem em prática, né? Então ele tem tudo para brilhar no Napoli, com certeza. O lançamento que ele dá para o Renato Augusto fazer o segundo gol do Corinthians contra o São Paulo não é para qualquer um. Muito bem. Agora sim, vamos combinar esses meninos, né? Tudo novinho. Tem que ter juízo, hein, gente? Cuidado, hein, que vocês fazem fora de campo. Celular não perdoa. Cuidado. Vamos falar de novo com o José Paes? Dessa vez sobre os badalados reforços do Tricolor. Manda aí pra gente o que você separou dos craques, Zé. Pois é, Michele, o Lucas, vamos falar um pouquinho do Lucas, né, que foi oficializado pelo São Paulo ontem, vai ser apresentado amanhã pelo Tricolor Paulista às 15 horas numa entrevista coletiva lá no CCT Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, e aí o Lucas já foi para campo hoje junto com o Rames Rodrigues, o outro grande reforço do São Paulo aí nessa janela de transferências. O Lucas bateu um papo exclusivo com o pessoal lá da São Paulo TV no YouTube, e a gente vai conferir um trechinho agora das primeiras palavras então do Lucas Moura nesse retorno dele ao São Paulo Futebol Clube depois de 11 anos. Vamos conferir. Um bilhão de emoções, né? Para falar a verdade, parece que a ficha nem caiu ainda. Só de poder relembrar, né, tudo que eu vivi aqui e ver que passou tanto tempo e agora eu estou de volta, sentindo essa sensação de novo, vestindo essa camisa. É muito emocionante também ver tudo que eu alcancei na minha carreira, né? Então estou muito feliz, é um momento muito especial, né, na minha carreira. A gente sabe aí o momento que o time está vivendo na temporada, com a possibilidade aí de ganhar 2 títulos aí, né, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Já fiquei muito empolgado e obviamente isso anima ainda mais, né, ver que o elenco está se reforçando e trazendo um jogador do calibre do Rames. Acho que é muito bacana, não só para o São Paulo, mas também para o futebol brasileiro, né? Então isso também me animou, obviamente, e assim, ansioso para poder conhecê-la, para poder fazer dupla com ele, mas com certeza conhecer todo o elenco, né, dar um abraço em cada um e me juntar a eles. Então, olha só, 2 informações importantes para você que torce para o São Paulo e está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Primeiro, Lucas Moura já bidou, como a gente costuma brincar aí. Já apareceu lá no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, ou seja, ele já pode estrear pelo São Paulo, se depender da parte burocrática, já pode estrear pelo São Paulo no próximo domingo contra o Atlético Mineiro, o jogo que acontece no Morumbi, às 16 horas. Lucas quer muito já jogar, a parte física dele está mais avançada que a do Rames Rodrigues, e aí fica a expectativa. Por ele, Lucas, pelas informações que a gente tem, ele já fica no mínimo ali no banco de reservas. E uma outra informação importante para você que está acompanhando a gente é que o Rames Rodrigues e o Lucas, eles estarão no Morumbi nesse jogo, né, contra o Atlético Mineiro, e aí eles vão ser apresentados à torcida antes da partida. Então fica a expectativa só para a gente saber aí se o Dorival vai querer colocar o Lucas pelo menos no banco de reservas. O Rames ainda está longe um pouquinho da parte física, né, porque o Rames, a última vez que ele jogou foi em abril, quando ele ainda era jogador do Olympiacos
anos lá da Grécia, já o Lucas estava atuando no Tottenham, estava atuando até pouco tempo lá no futebol inglês, então está um pouquinho mais avançado do que o jogador colombiano. A ver então tudo isso, viu, Michele? Amanhã a apresentação oficial do Lucas, vamos ver qual camisa que ele vai pegar para essa segunda passagem dele no São Paulo. Devolvo para vocês aí, para vocês poderem comentar, e amanhã eu vou estar lá na apresentação do Lucas, trazendo, claro, tudo ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Boa, Zé, você merece. Agora é o seguinte, quer dizer que ele vai jogar contra o Corinthians dia 16? Com certeza. Aí olha, gente, aí complicou demais, porque ainda bem que o Corinthians tem uma vantagem, porque perde o Roger Guedes e entra o Lucas Moura, o adversário. Aí, o que a gente faz? Olha, Michele, o São Paulo, como eu disse, vai entrar forte pro jogo contra o Corinthians, com certeza James e Lucas estarão jogando desde o começo, né? Pato é uma dúvida, né? Eu acho que o Dorival não vai colocar o Pato, mas essas duas últimas contratações... Você falou isso no domingo, que para você tinha que estar o Pato, mas você acha que cabe o Pato? Cabe, bom jogador cabe, quanto mais bom jogador, melhor. E o Caleri? Entendeu? Não, o Caleri na frente, Caleri e Pato na frente. E nessa o Luciano roda. Não contra o Corinthians, que já é ausência confirmada. Mas eu digo assim, o time ideal até o final do ano, se fosse esse, o Luciano seria reserva. E você concorda? É difícil imaginar um time tão ofensivo do São Paulo com Caleri, Luciano, Rames e Lucas. E na Pato? Hora de marcar, quem que vai marcar? O Lucas volta para marcar, sempre acompanhou o lateral na Inglaterra. Será que o Pato voltaria? Será que o Rames voltaria para marcar? Não, o Rames não vai. É muita gente para jogar com a bola no pé e pouca gente para sujar o calção, né, Miller? Porque craque a gente sabe que não suja muito calção, você mesmo brinca com isso. Mas brincadeiras à parte, o Lucas está bem fisicamente, tem tudo já para talvez ganhar alguns minutos contra o Atlético Mineiro, ele quer jogar, vinha treinando durante as férias, o que é importante, é um jogador que não está numa forma física ruim, né? Então eu acredito que ele tem totais condições de talvez já ter alguns minutos, vai ser relacionado, pediu para jogar, até porque são 4 meses só, então ele quer fazer valer cada minuto. Quer fazer bonito. Dentro de campo com a camisa do São Paulo, que a gente sabe que serão poucas oportunidades do Lucas jogando, né? São 4 meses de contrato basicamente, porque a temporada acaba no primeiro fim de semana de dezembro. Dia 3 de dezembro, se eu não me engano. Praticamente 3 meses e... Exato, é pouquinho tempo. Tá, e o Rames Rodrigues vai jogar quando? O Rames eu já acho mais complicado, porque é um jogador que não atua desde abril, não vem rendendo há muito tempo aquilo que já rendeu e precisa ganhar ritmo de jogo, precisa fazer uma espécie de pré-temporada e o São Paulo em 2 semanas encara o jogo mais importante do ano contra o seu maior rival. Sim, o James, como eu disse, ele pode entrar contra o Corinthians, começar jogando, mas ninguém sabe se ele vai aguentar, né, o jogo, o ritmo, porque ele está há 4 meses parado, vindo de contusão. Então, claro que o jogador sente um pouco a falta de ritmo de jogo. Mas o Lucas não. O Lucas é molecote, mais novo. O Lucas já está pronto, tá voando. Tanto é que ele vai jogar domingo agora. Isso aí, é bom assim, né? Já chega, já põe a chuteira e já vai fazer gol. Você já deve ter percebido que o torcedor do São Paulo está empolgado com o Lucas, está empolgado com o Rames. Pois é, o José Paes foi para as ruas da capital paulista ouvir dos tricolores sobre o astro colombiano que chegou ao Morumbi. Agora estou aqui, estou pensando só no clube e agora estou aqui. Ele está aqui, ó, no São Paulo Futebol Clube. Rames Rodrigues foi contratado, foi apresentado e agora eu quero saber da galera. Será que o jogador colombiano vai dar certo no tricolor? Bora descobrir. Show da contratação do Rames, vai brilhar aí no tricolor? Com certeza, vai brilhar muito pra nós aí, fazer gols e ganhar títulos com nós aí. Vai fazer 2 na estreia. 2 gols dele. No Corinthians ou na estreia? Na estreia e no Corinthians. Tanto o Rames quanto o Lucas, a gente vai chegar no dia 16, ó. Tchau. Tchau, Corinthians. Tchau, Corinthians? Tchau, Corinthians, acabou. Não tem conversinha, ó. Tchau. Como que é? Bem lembrado, meu querido amigo torcedor São Paulino. Agora tem o Lucas também aí no tricolor. Então já sai falando, rapaziada. Já sai falando aí sobre esses dois, sobre o Rames e sobre o Lucas no SPFC. A expectativa é muito alta, muito boa contratação. E o Lucas? O Lucas é aquela coisa, né? O bom filho a casa torna e a torcida de São Paulo tá animada.
creio que o Lucas também está muito feliz com essa volta. 4-0 pro São Paulo contra o Corinthians e tem mais. 2 gols do Lucas, 1 gol do Pato e você pode escolher o outro. E o Rames? Estou pronto para ajudar ao clube e a todo mundo aqui dentro. O Rames vai brilhar, cara, contra o Corinthians e na final que nós vai pegar o Flamengo, 3-0 em casa. Estamos na final, praticamente na final. Vamos que vamos. Valeu, valeu Gazeta, tamo junto. Eu quero saber o seguinte, a nota que você dá pro Rames Rodrigues. Hoje? Hoje, não não sei é? como ele vai jogar, ele tá Então, parado. você contrataria? A nota que você dá. 7. E você, Miller? A nota dele é exatamente, futebol é momento pro jogador. Quem vive de passado é treinador. É museu. O jogador vive de presente, do momento. O momento do Rames Rodrigues não é bom por conta que está muito tempo parado. 4 meses parado. É muito tempo parado. Como contratação, para mim, nota 10 por conta do barulho? Não só do barulho, mas sim pelo nome e pelo talento que ele tem. Ele tem muito talento. Agora, ele em plena forma, nossa, ele vai ajudar muito o São Paulo e vai fazer muitos gols. Nota pro Lucas Moura? 10. Pra contratação e pro Lucas Moura 10. E Lucas você? Moura também 10 por conta do momento e da contratação. Eu também, eu dou uma nota 10 pro Lucas Moura, mas pro Rames Rodrigues, sinceramente, se sou a dona do dinheiro, eu não invisto dinheiro numa dúvida. Eu não investiria dinheiro numa dúvida. Ah, mas é uma oportunidade de mercado. O Rames estava sem clube, veio de graça, lógico, vai receber luvas. Eu não sei, mas não. o salário dele não ultrapassa o teto salarial do São Paulo, talvez ultrapasse com as luvas diluídas. Não, ultrapassa, sim. Ultrapassa com as luvas diluídas. Ele hoje é o maior, ele e o Lucas é o maior salário do clube. Sim. Mas se você considerar, se você tirar as luvas que o Rames vai receber, o salário do Rames, ele é abaixo, ele não ultrapassa o teto. Mas aí quando você soma as luvas, que não devem ser pequenas, né, obviamente, aí é o salário maior do Sabe o que eu faria? Eu faria assim, não sei se ele ia aceitar, mas aí também, Rames, tendo em vista o seu desempenho nas últimas temporadas e tudo mais, vamos fazer um produtividade? Seguinte, se você jogar pelo menos 20, que é o que ele tem feito nos últimos 5 anos, 20 jogos na temporada, 21, né, que ele fez, você ganha esse total aqui. Se você jogar 5 jogos... Precisa ver se um jogador desse vai topar um contrato nesses moldes, né? Porque ele teve a oportunidade... Eu não sei se um jogador desse tamanho toparia, Ele recebeu proposta de outros clubes. O Botafogo tentou contratar. Se fosse meu, eu fazia isso. O Vasco tentou contratar, só que pela amizade dele, o Rafinha ligando pra ele toda hora e o São Paulo também fazendo um esforço maior. Aí vai entrar o papel do treinador, Dorival, e dos jogadores experientes. O Pato não é produtividade? Então, eu estou falando. Tem que entrar aí o papel do Rafinha, no caso que é amigo dele, e do treinador. Aí o treinador tem que ser inteligente. E o Dorival é. Olha, James, nos últimos 4 anos, eu gosto que você fala James. James, vamos falar de James, nos últimos 7 anos, quase 10, depois de 2014, ele jogou 6 meses no Real Madrid, depois jogou mais, assim, na plenitude. Então, vamos colocar quase 10 anos que ele não tem uma temporada cheia jogando bem. Então, você tem que voltar, você tem que voltar a ser um jogador com o talento que você tem. Porque o talento dele sempre vai ser indiscutível. O que a gente discute, todo mundo, é a regularidade dele. Então, se ele for um jogador regular no São Paulo, o talento tem de sobra. E no futebol brasileiro ele tem totais condições de sobrar aqui, porque o Suárez também estava em baixa lá no Atlético de Madrid, não vinha jogando muito bem. Veio pro Grêmio, mesmo com problema no joelho, marca gols, é decisivo. Suárez com a perna solta resolveu. Então eu acho que o Rames, por mais que ele não viva um grande momento, aqui no futebol brasileiro ele tem totais condições de ser decisivo e extremamente importante para o São Paulo, que até então não tinha esse meio armador, esse pensador, esse camisa 10. Hoje o São Paulo tem um camisa 10 e não é qualquer camisa 10. Não, o 10 é o Luciano. Mas eu digo camisa 10 na sua essência pelas características de jogo. Que número ele é? Não tem na 19. Camisa? 19, vai vender muita camisa 19. Michele, esta é uma grande carência, não só no São Paulo, mas tirando Palmeiras e Flamengo, e no futebol brasileiro. Nós não temos mais o tal do meia armador, que é o meia direito, o meia esquerda, antigamente falava assim, né? Não temos mais. Até porque também os treinadores dizimaram essas funções, entendeu? O time joga 3 volantes, 4 volantes, 5, etc, tá?
Por quê? Porque o treinador gosta de jogador competitivo. E no futebol brasileiro, Michele, o futebol é competição praticamente quase que o tempo todo. Por isso que esse James Rodrigues tem que estar o quê? Bem fisicamente, para ele suportar essa pressão. Ai, não dá tempo, né, de fazer uma pergunta capciosa pro Miller. Então, fecha aqui, quem que é? O Luciano que tá aqui? Não. Seguinte, Miller, o Sereno já te atrapalhou no campo? E aí eu quero saber a dica que você dá pro James. Porque parece que ele gosta de Sereno? O jogador nunca... Ó, a melhor noite que existe no mundo, para mim, é a noite de São Paulo. Aí a gente jogava, ia pra balada, hoje fala balada, sexta-feira só voltava no domingo pra jogar. Lógico que hoje não existe mais isso, né? Se o jogador fizer isso hoje, ele é dizimado. Mas à noite o Sereno de São Paulo não vai atrapalhar o James, porque ele joga muita bola e tem muito talento. E eu confio no seu talento, não estou falando da forma física. Forma física ele readquire com o passar, com os jogos, sequência de partidas. Mas, James, se fizer um gol contra o Corinthians, eu vou te levar pra noite. Se fizer um gol contra o Corinthians e garantir a classificação, já tá pago. Eu vou fazer ele conhecer a noite de São Paulo. Vai eu, o Miller e o James, pronto. O Marcelo também tá soltinho, né? Ixi, o Marcelo tá soltinho da vida, né? Você soube, né, o Miller, que aconteceu? Mas tudo bem, a gente conversa nos bastidores. Tá soltinho. Hoje o Santos apresentou um novo reforço, João Basso, lá na Baixada. O zagueiro falou sobre a motivação dele para acertar com o alvinegro praiano. Vamos conferir. É só olhar para o emblema do Santos, para a história. O Santos é uma equipe que não se recusa. Então, a partir do momento que houve a possibilidade de eu fazer parte do Santos, eu forcei, pedi, tentei mostrar para o pessoal do Arouca que a minha vontade era estar aqui, a minha vontade era participar desse projeto. Então, venho para cá muito feliz e satisfeito da minha escolha. Houve outras propostas, mas eu coloquei o Santos em primeiro, até porque, como referi antes, é um emblema que não se recusa, é uma camisa que não se diz não, e oportunidades como essas a gente tem que agarrar. Então, foi muito fácil de escolher vir para cá. Fala agora no ar que você falou agora pra gente. Fala ou não fala, amigo? Né, tá com o cabelo arrumadinho, né? Olha, um bom garoto. Meteu um gel no cabelo, o João, Baço. Fez bonito, a mãe tá contente. Nos tempos da brilhantina lá. Bonitinho, ó, bigodão. Tem que manter. Chegou bem bonitinho, ó, bem arrumadinho. Será que é bom zagueiro? Cara, eu vou admitir pra vocês que eu nunca vi esse João Basso jogar. Ah, beleza. Olha, e você, Miriam, já viu o João Basso jogar? Ele é bom jogador. Tem que ver a forma que ele tá atualmente, claro, né? Até porque o Santos tá precisando de tudo na Vila. É verdade. Depois que o Barleta jogou bem, depois foi embora lá pra Fortaleza, sei lá, pro Ceará. Olha, novo contato com a Marina na nossa redação. O que mais, Mar, você separou pra gente do Coringão? Mi, eu separei mais duas coisinhas para falar do Corinthians para vocês. A primeira delas relacionada ao Gustavo Silva, o Mosquito, né? Ele que está um longo período fora dos gramados por conta daquele problema, né? O rompimento do ligamento do joelho direito dele, passou por cirurgia, está quase 9 meses fora dos gramados. Ele está muito próximo de retornar para defender a camisa do Corinthians. A gente confirmou essa informação de fato, de que ele está nesse processo de transição bastante avançado, está dentro do tempo que o Corinthians estava prevendo de recuperação para o jogador e está cada vez mais próximo, sim, de voltar a defender o Corinthians. Então, vira uma opção interessante para o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele que também pode atuar pelos lados. E aí, com a saída do Roger Guedes, óbvio, não é um jogador que tem as mesmas características, mas pode, sim, ser bastante interessante, bastante importante nesta fase das competições que o Corinthians disputa. A gente lembra que o Mosquito tem 136 jogos disputados, 16 gols marcados, e ele está em fase final do contrato. Ele já pode assinar, inclusive, um pré-contrato com qualquer outro clube. Não assinou sua renovação com o Corinthians ainda, mas as conversas aí seguem acontecendo. Pode ser que nos próximos meses, quando ele retornar de fato a jogar pelo clube, que a gente tenha mais informações relacionadas a isso. Agora, uma outra questão, né, do Roger Guedes. Eu sei, gente, corintiano está aí, alguns vivendo esse luto, essa ressaca com a saída do agora ex-camisa 10 do Timão. Mas uma coisa é certa, ontem a Cindy, que é a esposa do Roger Guedes, revelou o valor
que alguns torcedores haviam depositado na conta do Roger Guedes por meio de Pix. Vocês lembram, né, daquela história que antes de ele, de fato, fechar com o futebol do Catar, com o Al Rayyan, ele tinha recebido alguns valores por Pix. Gente, 40 mil reais, tudo bem que não é nada perto da proposta que ele recebeu, mas por 40 mil reais, né, ele recebeu por Pix, mas a esposa do Guedes disse que esse dinheiro todo vai para doação. É isso, Mi, volto com vocês aí. Uma fofoquinha sempre faz bem, né? Ai, sempre faz bem, Mai. Olha, tomara mesmo que vá para doação esses 40 mil reais, mas ela pode, se o pessoal comprar bolsas, né? Tem bolsa de 40 mil reais. Mas até porque você acha que ele vai precisar de 40, ela vai precisar de 40 mil reais? Ele jogando $1 milhão por mês? Pô. Vai precisar de 40 mil pra mim, ó. Já um ano não, mas de 40 mil reais? Eu pagava um ano da minha pensão. 40 mil reais? Um ano da minha pensão tava um ano só. Então quer dar o seu Pix aqui? Eu vou mandar meu Pix. Galera, quem quiser mandar Pix pra gente, ó, vai aparecer o número aqui embaixo. Manda um superchat no youtube.com/Gazeta Esportiva que já ajuda, né? Não sei pra onde vai o dinheiro também, né? Agora o Mosquito tá voltando, é uma grande notícia. Gustavo Silva, viu? O Mosquito, o antigo Mosquito. É o Mosquito. Ele é um bom jogador, ele é um atacante rápido, ele tava com o Vitor Pereira, ele tava jogando muito bem. 8 meses que não joga? E machucou em plena forma. Lógico, né? Vai ter que passar esse período de... Hoje se fala transição, mas ele já está no período de transição. E, ó, até o final de agosto, Michele, com certeza ele deve voltar e voltar bem, hein? Porque ele é novo, né? E bom jogador. Beleza, resultado da enquete, qual clube paulista tem mais chance de conquistar a Copa Sul-Americana? A maioria respondeu que é o São Paulo, 77% dos votos. Galera, fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Miller. Tchau, Marcelo. A gente volta amanhã.